Hi amigos, esse é mais um vídeo do canal acadêmico e eu sou o Dr. Antônio Schultz. De maneira que nesse vídeo nós apresentaremos um tema bastante questionado em concursos públicos na área de odontologia, qual seja a imunoterapia do câncer oral. Eu ressalto a importância desse vídeo porquanto ele não se restringe meramente aos concursos para cirurgião dentista, aos concursos relativamente à odontologia, mas também referentemente a concursos para pós-graduação em estomatologia, em patologia bucal, em cirurgia bucomaxilofacial e também no caso de estudantes de medicina, esse conteúdo também é importante relativamente às provas para residência em oncologia, em anatomia patológica, cirurgia da cabeça e do pescoço, otorrinolaringologia, dentre outros. Além do que, também é importante se ressaltar que os conteúdos abordados nesse vídeo guardam não somente uma relação com os conteúdos questionados referentemente à patologia bucal, patologia oral, mas também à farmacologia, estomatologia, imunologia, farmacologia, que no seu conjunto, no seu bojo, guardam relação com esse tema da imunoterapia no tratamento do câncer oral. Mas antes de adentrarmos nesse tema, vamos à vinheta. Isto posto, no vídeo de hoje, em que nós vamos estudar as proteínas checkpoint, que é uma modalidade de tratamento que tem por base a imunoterapia, antes nós vamos conceituar os diferentes tipos de imunoterapia no direcionamento de contextualizar esses inibidores dessas proteínas checkpoint no contexto da imunoterapia. Basicamente, relativamente à terapêutica imune do câncer, ela tem como base, basicamente, a expressão de antígenos associados a esse tumor, alguns deles induzindo uma resposta imune quando reconhecida pelo sistema imune e também com base na supressão tumoral. Além do que, ressalta-se também que nesse microambiente tumoral, algumas dessas células que participam desse microambiente, elas sintetizam e secretam citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos que vão direcionar que vão modular, regular essa resposta imune no direcionamento de combater essas células tumorais, cancerosas, ou então no direcionamento de favorecer o escape dessas células tumorais. E basicamente, nesse ambiente tumoral, ressaltam-se a participação dessas células, especialmente das células dendríticas, dos linfócitos T, das células NK, naturais assassinas, dos macrófagos. É importante ressaltar que, sob a minha óptica, esse macrófago aqui ele está mal desenhado. Ele deveria apresentar um núcleo com aspecto reniforme, mas isso não altera a lógica do desenho, do esquema. É importante se ressaltar que também há algumas populações de macrófagos
apresentam um efeito antitumoral, como os macrófagos da linhagem 1, enquanto os macrófagos da linhagem 2 apresentam um, um efeito, um mecanismo de ação direcionado para o escape tumoral. Da mesma forma, relativamente aos polimorfos nucleares neutrófilos e eosinófilos, especialmente os eosinófilos. Os eosinófilos maturos, eles, de fato, eles apresentam um efeito, um mecanismo de ação antitumoral. Entretanto, existem algumas células da linhagem dos polimorfos nucleares, algumas células cancerosas da linhagem dos polimorfos nucleares, que apresentam esse comportamento, esse efeito, esse mecanismo de ação no direcionamento de favorecer o escape tumoral. De maneira que, quando você analisa, compara eosinófilos com esses polimorfos nucleares imaturos, ou então com essas células cancerosas imaturas polimorfonucleares, é difícil você, na microscopia óptica, mesmo empregando coloração especial, sem empregar a imunohistoquímica, você diferenciar eosinófilos imaturos dessas células cancerosas, dessas células embrionárias polimorfos nucleares. Também é importante se ressaltar que nesse microambiente tumoral há também a parte de linfócitos B, especialmente os linfócitos B maturos, os plasmócitos, que produzem a terapêutica imune do câncer. Ele tem como base ou o reconhecimento desses antígenos de superfície das células cancerosas, de maneira a induzir uma resposta imune contra eles, ou então, relativamente à inibição dessas citoquinas, desses fatores de crescimento, desses mediadores químicos, desses receptores que induzem a imunossupressão. E no contexto dessa terapêutica se ressalta basicamente duas terapêuticas. As vacinas, que têm por objetivo fortalecer o sistema imune de maneira que ele seja dirigido especificamente contra esses antígenos tumores associados de maneira a destruir essas células cancerosas, ou então você inibir esses receptores, esses mediadores químicos, essas citoquinas, esses fatores de crescimento que induzem a imunossupressão, favorecendo o escape tumoral. Também é importante se ressaltar que a inibição de citoquinas, fatores de crescimento e de mediadores químicos produzidos por essas células, outras presentes nesse microambiente tumoral, também pode ser utilizada nessa imunoterapia contra o câncer. Feitas essas considerações, relativamente ao câncer oral, a imunoterapia ela se divide em imunoterapia ativa e imunoterapia passiva. Basicamente, a imunoterapia ativa ela tem como base o direcionamento desse sistema imune, dessa resposta imune, diretamente contra as células tumorais, de maneira a promover a sua destruição. Relativamente à imunoterapia passiva, ela tem como base a inibição dessas citoquinas, desses fatores de crescimento, desses mediadores químicos, desses receptores, desses ligantes que favorecem a imunossupressão. E ao inibir esses mediadores químicos, essas citoquinas, esses fatores de crescimento, esses receptores, essas proteínas que induzem essa imunossupressão, elas também
fortalecem a resposta imune direcionada contra as células neoplásicas. De maneira que, no contexto desse vídeo, nós vamos estudar as proteínas denominadas checkpoints, cujo conceito nós veremos nos slides seguintes, que são basicamente um tipo de proteína que é utilizada pelo organismo, são proteínas, são receptores, são ligantes que são utilizados para induzir uma autotolerância, de maneira que essa resposta imune não seja dirigida contra constituintes do organismo, constituintes estruturais normais do organismo, de maneira que essas proteínas elas são utilizadas pelas células tumorais para induzir essa imunossupressão, essa autotolerância, não somente contra as células normais do organismo, mas contra as células tumorais, contra as células presentes nesse tumor, de maneira a favorecer o seu escape. Então, basicamente, essas proteínas checkpoint, esses inibidores dessas proteínas checkpoint, melhor dizendo, tomam parte das imunoterapias, dessa imunoterapia passiva. No contexto dessa imunoterapia, basicamente se ressaltam as vacinas. E uma das vacinas mais utilizadas é as vacinas à base de células dendríticas ou células apresentadoras de antígenos. Essa imunoterapia ela tem como base você remover as células sanguíneas do indivíduo, cultivar elas, ou seja, extrair as células dendríticas, cultivar essas células dendríticas com antígenos tumorais, de maneira que essas células dendríticas, apresentando esses antígenos os antígenos tumorais na sua superfície, são novamente introduzidas, transfundidas novamente para o organismo, de maneira a combater essa neoplasia. Uma outra terapia, que é denominada de CAR-T, é uma terapia que tem como base você extrair do corpo do indivíduo os linfócitos T presentes nesse microambiente, liberados nesse microambiente tumoral, circulam na circulação sanguínea, de maneira que você cultiva esses linfócitos T também em laboratório e introduz neles determinados genes esses que vão induzir a expressão de receptores específicos contra determinado antígeno, de maneira que o cultivo desses, a multiplicação, a proliferação desses antígenos, ou melhor dizendo, desses linfócitos T contendo esses receptores que reconhecem um determinado antígeno tumor associado de rejeição, são novamente transfundidos para o organismo, de maneira a combater essa neoplasia. Uma outra modalidade que também é bastante utilizada, talvez a mais utilizada, seja a terapia baseada em anticorpos. Como nós sabemos, os anticorpos eles são constituídos por porções FAB, 2 porções FAB e uma porção FC. Essas porções FAB são porções que se ligam aos antígenos localizados na superfície das células tumorais, enquanto essa porção FC ela se liga em receptores esses presentes, capazes de se ligar em componentes presentes na circulação sanguínea, ou então em receptores de células efetoras da resposta imune capaz de destruir as células cancerosas. De maneira que
esses anticorpos eles atuam como uma ponte entre o antígeno expresso na superfície da célula cancerosa e os receptores presentes nas células efetoras da resposta imune, tais como os linfócitos T citotóxicos, CD8 positivos citotóxicos, as células natural killers, que são capazes, os macrófagos, que são capazes de destruir essas células cancerosas. E, basicamente, relativamente a esses anticorpos, é apresentada em tela as diferentes combinações que podem ser feitas em laboratórios de maneira a induzir uma resposta imune contra esses antígenos tumor associados. Basicamente, esses antígenos, melhor dizendo, esses anticorpos, eles resultam da fragmentação dessa molécula, desse anticorpo, em que se usa porções de FC, porções FB, unidas quimicamente ou então fragmentadas desses anticorpos, dessas imunoglobulinas. Basicamente, o mecanismo é como eu já mencionei, ressalto novamente: você tem o receptor na célula cancerosa, receptor esse que se liga à porção FAB do anticorpo, da imunoglobulina, enquanto que a porção FC desse anticorpo, dessa imunoglobulina, se liga em receptores presentes nas células natural killers, nos linfócitos T citotóxicos, em macrófagos, em neutrófilos, em eosinófilos, de maneira que, em decorrência da formação dessa ponte entre o antígeno expresso na superfície da célula tumoral e o receptor presente nas células imunes, são liberadas enzimas, dentre as quais as perfurinas e granenzimas, que promovem inicialmente a destruição dessa membrana celular dessa célula cancerosa e, posteriormente, a fragmentação a destruição dessa célula cancerosa. E, finalmente, nós apresentamos um tipo de imunoterapia que está sendo testada e que apresenta uma perspectiva bastante boa, eficaz relativamente ao tratamento das células cancerosas, qual seja você promover, extrair do organismo componentes dessa massa tumoral, você fragmenta, você lisa essas células, você extrai os linfócitos presentes nesse microambiente tumoral, ao mesmo tempo cultiva eles em laboratório, seleciona aqueles que são mais que são capazes de produzir mais anticorpos produzir mais anticorpos, que são capazes de promover uma citotoxicidade maior dessas células cancerosas, ao mesmo tempo em que você introduz nesses linfócitos genes que são capazes de reconhecer esses antígenos presentes antígenos tumor associados, presentes, expressos nas células tumorais, de maneira a aumentar a sua citotoxicidade contra essas células tumorais, induz a proliferação, a multiplicação desses linfócitos modificados geneticamente e expressando esses receptores capazes de reconhecer esses antígenos tumor associados de rejeição, e
transfunde novamente no indivíduos. De maneira que, feitas essas considerações acerca da imunoterapia, no próximo slide nós começaremos a estudar as proteínas checkpoint para, no vídeo seguinte, apresentar as terapias inibidoras dessas proteínas checkpoint. Feitas essas considerações acerca da imunoterapia, nós passamos a estudar as proteínas checkpoint. Porquanto as proteínas checkpoint, especialmente as proteínas checkpoint inibidoras, no contexto da carcinogênese, apresentam relevância bastante importante, porquanto essas proteínas elas são alvos da imunoterapia por meio de anticorpos bloqueadores dessas proteínas checkpoints inibidoras. O que são proteínas checkpoints? Essas proteínas são receptores, são ligantes, são proteínas que funcionam basicamente para modular a resposta imune, a resposta do sistema imune, seja a vírus, seja a bactérias, seja as células cancerosas, e também para evitar que esse sistema imune ele dirija anticorpos, ele produza anticorpos contra os seus componentes estruturais, contra as células componentes estruturais do tecido orgânico. Portanto, essas proteínas checkpoint, elas regulam essa resposta, modulam essa resposta imune de duas maneiras. Algumas apresentam efeitos moduladores estimulatórios, especialmente contra antígenos de origem viral, bacteriana, ou então antígenos presentes nas células cancerosas, os antígenos associados à membrana dessas células, que induzem a rejeição por meio de uma resposta imune, a destruição dessas células por meio de uma resposta imune. E existe as proteínas checkpoint inibidoras dessa resposta imune, que são aquelas proteínas checkpoints necessárias para que o organismo não produza anticorpos contra os seus componentes estruturais. De maneira que, no contexto da terapia anticarcinogênica, anticancerosa, se ressalta os anticorpos monoclonais inibidores dessas proteínas checkpoints inibidoras. Essas proteínas checkpoint inibidoras, elas, como nós vimos, elas regulam a atividade das células imunes e os seus efeitos têm por objetivo evitar esse escape imune e apresentam efeitos estimulatórios e efeitos inibidores. Os efeitos estimulatórios, como nós vimos, eles aumentam a atividade citotóxicas, potencializam a atividade citotóxica dos linfócitos T CD8 positivos, enquanto que os inibidores, no seu contexto, eles promovem a diminuição, a modulação para baixo da atividade citotóxica desses linfócitos T, especialmente contra as células cancerosas, de maneira a proporcionar o escape dessas células cancerosas. Dentre as proteínas checkpoints estimuladoras, se ressaltam essas ilustradas em tela da família do fator de necrose tumoral, TNF, das quais uma das mais relevantes é a proteína B7-CD4,
28, especialmente essa proteína, esse receptor CD28. E dentre os inibidores da resposta imune se ressalta o PD1, o PD1L, que é o seu ligante, e o CTLA4. Esse PD1 é uma molécula que induz a morte celular. E basicamente, essas três moléculas, elas são importantes para a autotolerância, ou seja, para evitar, como mencionei anteriormente, que o organismo produza, emita, envie anticorpos contra os seus componentes estruturais, de maneira que esses receptores, eles usualmente são utilizados pelas células cancerosas para burlar a resposta imune do organismo, induzindo em relação às células cancerosas uma espécie de autotolerância. Daí a importância da terapia que está sendo desenvolvida, em que alguns já comprovadamente identificados, anticorpos monoclonais, que inibem a expressão desses receptores nas células tumorais, ou melhor, inibem a função desses receptores nessas células tumorais, de maneira a evitar esse escape, tornando essas células visíveis ao sistema imune, à resposta imune do organismo. Basicamente, como nós vimos, os inibidores da resposta imune, as proteínas checkpoint inibidoras, elas têm participação, são importantes no contexto da autotolerância e são utilizadas pelas células cancerosas para burlar a resposta imune, seja inibindo, seja estimulando a resposta imune na direção do escape. Como nós vimos, o estímulo, os checkpoint estimuladores da resposta imune, eles são importantes no direcionamento, até mesmo de combater as células cancerosas, combater antígenos relacionados à expressão expressos na superfície celular de vírus, de bactérias, mas também eles podem ser induzidos, essas proteínas checkpoint estimuladores, no direcionamento de aumentar uma resposta inflamatória, de maneira que se geram citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos no microambiente tumoral, de maneira a favorecer o escape dessas células cancerosas. Isto posto em tela, com base nessa bibliografia mencionada em tela, cuja autora e o editor usufruem do direito autoral dessa imagem, dessa figura apresentada em tela, nós apresentamos as principais proteínas inibidoras, checkpoint, inibidoras da resposta imune e o mecanismo de ação. Então, basicamente, as células, sejam as células cancerosas, sejam as células apresentadoras de antígenos, ao interagirem com o linfócito T, ocorre essa interação entre os receptores expressos nas células cancerosas do tipo PD1, o seu ligante PDL1 e também receptores estimuladores, esses presentes nos linfócitos T, de maneira que a interação entre esses receptores presentes nos linfócitos T e os ligantes presentes nas células cancerosas, ou vice-versa, determina
atividade metabólica, uma alteração na atividade metabólica que usualmente resulta no escape, na perda da função das células imunes, quais sejam os linfócitos T, de maneira que as células cancerosas, elas conseguem escapar desse sistema de vigilância imune do organismo. De maneira que em tela é apresentado as células cancerosas e as células apresentadoras de antígenos. E em azul, os linfócitos T. De maneira que na membrana plasmática, na membrana celular dos linfócitos T se encontram receptores do tipo PD1, receptores indutores da morte, receptores do tipo TCR e receptores estimuladores do tipo CD28. Já no contexto dessa interação entre os linfócitos T e as células apresentadoras de antígenos, resultando no escape, numa diminuição, seja da proliferação, seja da atividade dos linfócitos T, se ressaltam ainda alguns receptores do tipo CTLA4 e alguns transportadores em nível da membrana plasmática, da membrana celular, de maneira que essa alteração no funcionamento desses receptores, mediante a interação dos receptores com seus ligantes, resulta em alterações metabólicas que comprometem, seja a proliferação, ressalto novamente, seja a proliferação, seja a atividade dos linfócitos T. E no contexto das células cancerosas, um dos mecanismos mais relevantes é a interação do receptor PD1 localizado na membrana celular, na membrana plasmática do linfócito T, de maneira que, ao interagir com o seu ligante PDL1 localizado na superfície das células cancerosas, ocorre uma acilação ou acetilação de ácidos graxos, de maneira que em decorrência dessa transferência por meio enzimático dessa enzima CPT1A, esse ácido graxo de cadeia longa, ele consegue permear essa membrana mitocondrial, de maneira que sofre uma beta, se transforma em acilcarnitina, sofre uma beta-oxidação, gera acetilcoenzima A, e por sua vez, que entra no ciclo de Krebs, determinando essa inativação, essa inibição da proliferação celular. Também a interação desse receptor PD1 com o seu ligante PDL1 resulta na inibição de um receptor esse estimulatório, de maneira que a inibição desse receptor estimulatório, dessa proteína estimulatória, checkpoint CD28, conjuntamente com a expressão nas células cancerosas de antígenos que se ligam aos receptores TCR, presentes nas células T, ressalto novamente, esses dois efeitos resultantes dessas inibições determinam uma inibição de uma rota denominada P13K AKT-mTOR, que inibe o acúmulo de glicose no interior desse linfócito T, de maneira que, impedindo
o aumento da concentração de glicose no interior desse linfócito T, ocorre uma inibição da glicólise. Inibição essa que, ressalto novamente, resulta nessa inibição da proliferação celular, diminuição da proliferação celular, bem como também da atividade desses linfócitos T citotóxicos no direcionamento de destruir as células cancerosas. É importante se ressaltar que no contexto das células apresentadoras de antígenos, também um outro receptor presente na membrana celular, na membrana plasmática dos linfócitos T, qual seja o CTLA4, que, mediante a sua ligação com os ligantes CD80 e CD86, também determina essa inibição dessa rota estimulatória do acúmulo de glicose, de maneira que também não ocorre esse aumento da concentração de glicose em nível intracelular, inibição da glicose e, consequentemente, também a inibição da proliferação celular, da atividade dos linfócitos T citotóxicos, também por meio do estímulo da interação desse receptor CTLA4 com o seu ligante, ressalto novamente, o CD80 e o CD86. Também, resultante dessa interação, ocorre a inibição de um carreador de glicose denominado a gente vai ficando velho, vai ficando mal de visão. O GLUT1, que é um carreador que, por meio um carreador de glicose, ou seja, ele transporta por meio de difusão facilitada, ou seja, sem gasto de energia, a glicose do meio extracelular para o meio intracitoplasmático, de maneira que, resultante dessa inibição desse carreador, é importante se ressaltar que a difusão facilitada é aquela difusão que se processa por meio da concentração de quem está atravessando a membrana plasmática, sem o gasto de energia, que é efetuado por esse receptor GLUTA1. De maneira que a inibição desse receptor também resulta numa diminuição da concentração intracelular de glicose e, consequentemente, inibição da glicose, resultando na inibição da proliferação e da atividade dessas células. Ressalto novamente os linfócitos T CD8 positivos citotóxicos. Também é importante se ressaltar que uma outra molécula, um outro composto, a glutamina, ela também é inibida decorrente da interação do receptor PD1 com o seu ligante PD1L, que inibe essa outra molécula carreadora, o SNAT1,2, de maneira que o metabolismo da glutamina é inibido e, consequentemente, o transporte de glutamina para o meio intracitoplasmático dos linfócitos T citotóxicos é inibida de maneira que a glutamina, que também é necessária para uma atividade citotóxica dos linfócitos T CD8 positiva, também por meio desse mecanismo é inibida.
Relativamente, vocês devem estar pensando qual a importância da inibição da glicólise referentemente à atividade dos linfócitos T, à proliferação dos linfócitos T. É que, basicamente, essa glicólise ela propicia energia para esses processos, para todos os processos metabólicos que envolvem a proliferação e a atividade desses linfócitos T citotóxicos. Também é importante se ressaltar que as células cancerosas, elas promovem um aumento relativamente, se por um lado os linfócitos T, eles apresentam uma diminuição da via glicolítica, por outro lado, as células cancerosas, elas também utilizam a via glicolítica para a obtenção de energia, de maneira que a glicólise sendo aumentada em decorrência da atividade metabólica das células cancerosas, consequentemente, a disponibilidade de glicose no microambiente tumoral, onde os linfócitos T citotóxicos se encontram, elas diminuem. Então, diminuindo essa disponibilidade de glicose nesse microambiente tumoral, a atividade das células citotóxicas CD8 positivos relativamente a uma resposta a essas células cancerosas também diminui, explicando, pelo menos em parte, o porquê do escape das células cancerosas mediante a ativação e expressão e ativação dessas proteínas checkpoints inibidoras da resposta imune, que atualmente estão sendo esses receptores utilizados como alvo de uma terapia anticancerosa. Nesse vídeo foram apresentados os principais tipos de imunoterapia utilizadas no tratamento dos cânceres de uma maneira geral e especificamente que podem ser extrapoladas no contexto do câncer oral. Nós centramos esse vídeo, a discussão acerca dessa imunoterapia, nas proteínas denominadas checkpoints, mais especificamente nas proteínas inibidoras checkpoint, no seu mecanismo de ação. Porquanto essas proteínas checkpoint inibidoras, elas estão sendo alvo de uma terapia que tem se demonstrado bem sucedida relativamente ao tratamento do câncer oral, qual seja por meio do bloqueio dessas proteínas checkpoint inibidoras, PD1, PD1L e CTL4. De maneira que nos próximos vídeos nós apresentaremos o mecanismo de ação das proteínas checkpoint estimuladoras da resposta imune, para nos vídeos seguintes estudar especificamente os produtos comerciais que estão sendo utilizados relativamente à inibição dessas proteínas checkpoint, sejam elas estimuladoras ou inibidoras da resposta imune. No mais, um grande abraço e espero que possamos nos encontrar nos próximos vídeos.